Olá, tudo bem? Aqui é o vosso irmão Anderson Oliveira e mais uma vez estou aqui nesse canal apresentando mais um vídeo para vocês. E como a gente estava num estudo sobre Deus, ele se manifesta através de profetas, e tinha posto alguns outros vídeos falando sobre isso, Então quero poder concluir este vídeo e explicando, para ter o término dele e para nós poder entender, esse meu canal eu deixo exposto para quem gostar, deixe seu like ou seu dislike, você possa ficar à vontade, ou também se inscrever, e creio que você será abençoado, em nome de Jesus. E como eu tinha falado sobre o que a Bíblia diz sobre profetas, Deus sempre tem usado os seus vasos, os seus profetas, desde a antiguidade, do Antigo Testamento, e também tem usado no Novo Testamento. Porque Hebreus capítulo 8, Hebreus 13, 8, Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é o mesmo Deus, com os seus ofícios, com as suas capacidades, sendo Ele o próprio Deus. E Ele não pode mudar. Imagina, meus caros, se Ele mudasse, Ele não seria Deus, Porque Ele tem uma promessa, e se Ele falhasse nessa promessa, Ele seria Deus? Ele não seria Deus. Mas como Ele é onipotente, onisciente e onipresente, é o Deus da verdade, o Deus da Bíblia. Em Números 23, 19, Ele diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo porventura Ele falado e não o fará? Ou tendo prometido e não cumprirá? É fato e certo, que Deus sempre cumpre com os seus compromissos. Nós falhamos, como homens, nós somos débeis, mas Deus não. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Amém? E como Deus sempre usou os seus vasos, os seus profetas, Abraão, Deus usou Isaac, Deus usou a Jacó, Deus usou Moisés, e o importante também, Deus usou Elias, o profeta Elias, com aquele ministério. Muitos vejam como um ministério rígido, porque Elias pregava contra o pecado. Ele falava assim diz o Senhor. Somente o que Deus falava, ele proferia as palavras de Deus, e Deus se agradou muito daquele ministério, a qual Deus ele lançaria mais vezes esse mesmo ministério, ao qual ficou sujo sobre Eliseu, Eliseu não recebeu dele, e Eliseu estava quando eles passaram a travessia do Rio Jordão,
Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui está falando que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes que aconteça o quê? Aquela revolução, aquela guerra, aquela destruição. O terrível dia do Senhor, o dia do Senhor, quando todo olho verá ele vindo sobre as nuvens dos céus com grande poder e glória. Meus amigos, vamos prestar muita atenção, porque a Bíblia ela não falha e ela irá de se cumprir. Quando isso acontecer, de ver Jesus vindo sobre os céus, sobre as nuvens dos céus, antes tem que acontecer uma vinda do mesmo ministério de Elias, né? Tem que acontecer o quê? Uma transformação de corações com os pais apostólicos da Bíblia, com os seus filhos, os cristãos. Nós precisamos entender a palavra de Deus, amém? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição, como está escrito aqui. Então ele teria que enviar um homem, um profeta, né, com uma mensagem profética, com a palavra aberta, porque não adianta nós só ler, meus amigos, a palavra por letra, porque a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sem o Espírito Santo nós nunca vamos conseguir entender a Bíblia da forma que ela é, porque a Bíblia tem pontos, vírgulas, ela tem o quê? Ela tem a sua diretriz e nós temos que também observar esses pontos e vírgula e ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não ser direcionado pelo Espírito Santo, nós nunca vamos ver. Ela se tornará fechada para nós. Nós só vamos ler e ver a letra dela. Amém? E somente Deus pode abrir os nossos olhos. Como Jesus ele pregava por parábola. Ele não dava a conhecer aquela multidão a qual Jesus pregava, mas aos seus discípulos ele dava a conhecer. Não é verdade? É escriturístico, está escrito na Bíblia. Só vocês verem a passagem de Cristo na terra. Ali no livro de Mateus, São Mateus em diante. Né? Vocês vão ver qual é a forma que Jesus pregava e prestar bem atenção. Jesus nunca pregava com revelação, mostrando toda a palavra que ele proferia ali, claramente. Não, ele falava por parábola, né? Por código também, assim, vamos se dizer, né? Ele não falava abertamente, mas para os seus ele falava. Amém? Então, isso reflete nossos dias, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a Bíblia diz que ele enviaria um profeta, ele enviaria o profeta Elias, não o profeta Elias lá do Antigo Testamento, mas um homem com o mesmo ministério. Ele enviaria, né? Então, se nós pegar ali, aqui em Mateus 17, versículo 11 versículo 11 só, então, Jesus respondeu, de fato, Elias virá, né? E restaurará todas as coisas. Então, de fato, Elias virá. E Elias, né? Ele viria e restauraria, mudaria, converteria, né? Tudo isto, toda a palavra de Deus e mostrando a revelação, não por parábola mais, mas mostrando a revelação de toda a palavra de Deus. E Apocalipse 10:7, aquele anjo ali não é um anjo simplesmente ali, como eu posso me falar para vocês, um anjo terrestre, celeste, um anjo terrestre. E no dia da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumpriria, né, o mistério, né, de Deus, a qual ele anunciou aos seus servos profetas. Uma trombeta é uma palavra sendo proferida, uma mensagem saindo através de um homem normal, através de um homem profeta, porque todos os homens, né, da Bíblia foram aqueles que foram profetas. Eles eram homens que tinham a qualidade a qual Deus deu para eles, esse dom de profecias, né? Então, nesses últimos dias também teria que haver um profeta, né? Para que então nós pudéssemos entender a Bíblia fosse aberta para nós, não mais em parábola, e sim mostrada da forma que ela é, e sim por revelação ela seria mostrada.
para nós. E então esse homem chegou, este Elias, a qual diz aqui em Mateus 17:11, então Jesus virá. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Aqui é uma parte. Mas aqui no verso 12, Jesus diz: eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Aqui, nessa outra parte aqui, os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Aqui já é uma outra parte que Jesus disse: Elias já veio, vocês não reconheceram. E fizeram com ele tudo o que quiseram. Por que Jesus falou isso aí? Ali são duas partes diferentes. Porque João Batista também tinha o mesmo ministério de Elias. E de Elias e de Eliseu. Perdão, tava quase me esquecendo aqui. De Eliseu. E esse ministério vem discorrendo. Entende? Então, esse ministério, ele vem se prolongando e teria que vir um Elias. Mas essa parte qual Jesus diz, então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias tinha que vir ainda. Vocês compreendem? Tinha que vir. Nesta outra parte, a qual eu li para vocês, Jesus diz que Elias já veio, que também é o mesmo ministério, entendeu? Que João Batista teve o mesmo ministério. E também um outro homem que iria de vir teria o mesmo ministério, qual Jesus disse aqui. E Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. E ele veio sobre um homem simples, kentuckiano, lá de Kentucky, e um homem a qual ninguém desejava ele, como Jesus era. A Bíblia diz que Jesus não tinha formosura, beleza para que o desejássemos. Deus nunca se manifestou em grandes palácios, em grandes homens, teólogos ou empresários, assim por diante. Deus sempre se revelou simplesmente e numa simplicidade e humildade. E ele teve, então, nesse homem chamado William Marion Branham, o qual foi o profeta, que veio nesses últimos dias, um homem profeta para o que? Restaurar todas as coisas, restaurar a palavra de Deus em nossos corações, para que a gente possamos entender através de um profeta a Bíblia, toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Então Deus, através desse profeta, que esse profeta é escriturístico, a qual eu li para vocês, fala dele aqui não pelo nome de William Marion Branham, mas sim pelas características que a Bíblia nos mostra. Nós só vamos entender isso, meus caros, através do Espírito Santo de Deus, como Jesus, mais uma vez eu digo, pregava por parábola, mas dava a conhecer aos seus discípulos. É a mesma base, a mesma forma. A Bíblia não muda. Ela tem duplo sentido. E nós temos que entender isto. Amém? Então a gente vai discorrendo e caminhando desta forma. A forma da Bíblia, nada a forma humana. O que vem do homem não tem proveito. A palavra de Deus diz que toda a palavra do homem seja mentira, mas a de Deus, a verdade. Então a gente conectamos isso para que nós possamos entender. Amém? Ainda quero poder, eu ia até concluir nesse vídeo a parte final, mas eu vou deixar uma partezinha final para entrar nesse profeta dos últimos dias, falando mais sobre este homem a qual a Bíblia relata, sobre a qual a Bíblia também diz em Jesus, a qual a Bíblia diz aqui sobre, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas, falando sobre esse Elias aqui, a qual é o profeta dos últimos dias. Quero entrar ainda nesse tema, para poder deixar bem esclarecido. Deus abençoe a cada um possa ter,
uma reflexão disto e possa ser uma bênção para quem ouvir ainda, para quem possa ouvir a palavra do Senhor sendo anunciada. Amém? Deixo o meu shalom e um abraço.